Comissão de Internacionalização do Programa de Mestrado e Doutorado. Prazer aqui de receber a doutora Ingrid Ferreira Metzger. Ela é professora de farmácia da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade de Brasília. E ela vai nos dar o prazer de ouvir esse tema aí, os efeitos das variações genéticas na farmacocinética da Comissão de Internacionalização. Tem alguns aí membros, eu passaria a palavra para a condução, ou para Maria Helena, se ela estiver presente e quiser conduzir. Maria Helena está presente? Se ela não estiver, o Zé Augusto, você Geraldo, poderia conduzir? Não, Geraldo, eu acho que ninguém consegue fazer uma condução melhor do que você. Você segue tudo. Eu gostaria que você seguisse. Eu acho que, para nós, você é o nosso coordenador, né? Eu só queria aproveitar essa deixa para agradecer em meu nome, como coordenador do programa e em nome de todos os colegas, agradecer a doutora Ingrid, né, por estar colaborando conosco nessa empreitada que nós estamos entrando e tendo interesse, né? E queria também agradecer, Geraldo, isso aí é que nós temos agora uns colegas do exterior assistindo. Nós convidamos o grupo de Moçambique que pudesse, se eles tivessem interesse, começar a acompanhar conosco os nossos seminários, todas as sextas-feiras. Então, será enviado para eles os convites, e eu queria agradecer, caso já tenha algum presente, eu queria agradecer o aceite do convite. Nós ficamos muito honrados com a presença do grupo de Moçambique, que eu tenho certeza que vai ajudar muito nos nossos seminários, nas discussões, né? E poderemos estabelecer uma relação e uma cooperação bem estreita. Então, Geraldo, o que eu queria fazer era isso, agradecer a doutora Ingrid e dar a notícia do convite a todos sobre o convite que nós fizemos ao grupo de Moçambique e que nós esperamos que essa cooperação se transforme numa cooperação com um laço bastante forte. Mas é que eu acho que Zé Augusto, a não é sua. Você é o melhor coordenador. É o melhor condutor. Não, eu estou aprendendo com o nosso grande guru, que é você, Zé Augusto. Então, nós vamos passar a palavra à doutora Ingrid. Eu solicitaria que ainda está com o microfone ativado, que desativasse. Doutora Ingrid. Muito obrigada pela oportunidade, eu que agradeço a vocês. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do trabalho que eu fiz enquanto eu estava no meu pós-doc nos Estados Unidos. Eu fiquei por 6 anos e meio na Indiana University, na divisão de farmacologia clínica, trabalhando com o professor Desta e o Flockhart. E foi uma oportunidade muito boa, tanto como experiência de vida, quanto para pesquisa, é claro, por conta da estrutura que eles têm lá para desenvolver pesquisa clínica. Então, essa é a parte mais legal, assim, que a gente pode ver o que a gente tem aqui, o que a gente tem fora e o que a gente pode otimizar para fazer a pesquisa clínica aqui no Brasil. Então, eu estou aqui na Universidade de Brasília desde 2018, então já faz 3 anos, e eu sou professora de farmacologia no departamento. No caso, assim, eu sou farmacêutica e toda a minha formação em farmacologia e farmacologia clínica. Bom, como a gente vai falar hoje sobre a farmacocinética do efavirenz e o efeito das variações genéticas nessa farmacocinética, então, do que se trata esse efavirenz? O efavirenz é um dos medicamentos utilizados no tratamento de pessoas que estão vivendo com HIV. E quais são as estatísticas que a gente tem hoje? Qual que é o quadro que a gente tem hoje da infecção pelo HIV no mundo e no Brasil? Então, em torno de 38 milhões de pessoas no mundo vivem com HIV. A gente sabe que em torno de 25 milhões de pessoas têm acesso à terapia antirretroviral, isso é informação até o final de 2019, então a gente pode ver que nem todo mundo que tem
é HIV positivo, está vivendo com HIV, tem acesso a medicamentos, e 1,7 milhões de novas infecções ocorrem por ano. Isso é o que foi observado até o final de 2019. Então, até em 2019, então, todo ano tem um pouquinho, um monte de várias pessoas se contaminam por esse vírus. E a gente sabe que mais de 690 mil pessoas morrem de doenças relacionadas a AIDS. Ou seja, que o paciente não morre de AIDS propriamente, ele morre de doenças associadas à infecção pelo HIV, porque é uma doença que leva a diminuição da resposta imune do paciente, ou seja, ele fica suscetível a várias outras doenças infecciosas. Então, a gente sabe, vendo desse quadro, que tem bastante relevância clínica a infecção pelo vírus HIV. Para quem não tem familiaridade sobre a infecção pelo HIV, nós temos a história da doença, tem 3 fases. A primeira fase, que é da infecção aguda, que é inicial, onde a gente pode observar que ocorre uma queda da contagem de célula CD4 positiva do sistema imune, com um aumento drástico da carga viral, ou seja, de partículas virais do vírus HIV. A partir desse momento que passa a infecção aguda, muitos pacientes não têm nem sintomas, ou então sintomas leves parecidos com a da gripe. Quando passa essa infecção aguda, a carga viral cai e a contagem de células CD4 positivas tem uma leve subida. Nesse momento, a gente tem na fase da latência clínica, que pode durar de alguns meses até alguns anos, onde a pessoa continua vivendo com HIV, com o vírus, mas não desenvolve a doença. E somente a partir desse momento onde a gente observa que, sem contar que na fase de latência clínica, ocorre uma queda constante da contagem de células CD4, porque você tem infecção pelo HIV, e essa infecção acaba eliminando essas células CD4 positivas, e por conta dessa replicação do vírus, você vai vendo que vai ter um aumento da carga viral, juntamente com a queda das células CD4 positivas. A partir do momento que você já tem uma contagem de CD4 positivo em torno de 300, você já começa a ver que está uma mudança entre a fase de latência clínica para o desenvolvimento da doença propriamente dita, que é a AIDS. E nesse momento aqui que você começa a ver aparecimento de várias doenças oportunistas que, consequentemente, levam à morte do paciente, porque você vai, com o seu sistema imune está totalmente debilitado, e os pacientes, normalmente, eles vêm a óbito, caso não seja feita a intervenção. Então, isso é o que acontece quando você não tem feito tratamento. Então, essa é a evolução normal da doença. Quando você tem interferência por até alguma terapia antirretroviral, então, qual que é o objetivo? Manter a carga viral baixa, de preferência que seja indetectável, ou seja, você tem o mínimo possível de vírus se replicando, com uma contagem de célula CD4 mais elevada possível, porque isso garante que o corpo vai ter como se defender de qualquer tipo de infecção oportunista. Então, o que a gente tem hoje de terapia medicamentosa para pessoas que são HIV positivo, que estão vivendo com HIV? A primeira linha de terapia antirretroviral para adultos, atualmente, é a combinação de tenofovir, lamivudina e dolutegravir, que são 2 inibidores da transcriptase reversa e um inibidor da integrase. Caso o paciente esteja com coinfecção pela tuberculose, a primeira escolha é a terapia combinação de tenofovir, lamivudina e efavirenz. E a palestra de hoje é justamente sobre o efavirenz. Essa mudança foi feita em 2017, porque anteriormente a primeira linha de tratamento para pessoas vivendo com HIV era essa que incluía efavirenz, tenofovir, lamivudina e efavirenz. Com esse novo medicamento, o dolutegravir, eles resolveram mudar com a justificativa que talvez tivesse menos efeitos adversos, facilitando a adesão dos pacientes. Então, hoje em dia, a gente vê que, apesar por ser um medicamento novo, ninguém sabia muito bem
quais eram os efeitos a longo prazo. E hoje a gente sabe que, apesar do efavirenz, a gente sabe que tem vários efeitos adversos, dolutegravir também apresenta efeitos adversos, mas esse é o protocolo que a gente está seguindo aqui no Brasil. Cada país tem um protocolo diferenciado e tem muitos países que ainda usam efavirenz na primeira linha de tratamento, independente de ter tuberculose ou não. Então, como que esses medicamentos atuam sobre o vírus, no ciclo de vida viral? Então, a gente sabe, como qualquer vírus de RNA, e muito semelhante também ao vírus de DNA, quando você tem a infecção pelo vírus HIV, esse vírus HIV, ele se liga à membrana da célula hospedeira, através de algumas proteínas de membrana, então tem a entrada desse vírus, se liga na membrana, ele se funde à membrana, libera seu material genético, daí no caso do vírus HIV é um vírus de RNA, depois dessa liberação do material genético de RNA, você tem a atuação da enzima transcriptase reversa, que converte o RNA em DNA, e esse DNA é, então, integrado ao DNA da célula hospedeira, e a partir desse momento a célula passa a trabalhar para o vírus, fazendo que ocorra a produção de mais partículas de RNA viral e proteínas necessárias para a formação do vírus, da nova molécula, nova partícula viral. E depois que essa partícula está formada, a gente tem a liberação do vírus. Os medicamentos que a gente tem hoje, eles atuam em várias etapas do processo do ciclo de vida viral. A gente tem os inibidores de entrada, inibidores de fusão de membrana, inibidores de integrase, temos inibidores de protease e também temos inibidores da transcriptase reversa, os nucleosídicos e os não nucleosídicos. No caso do efavirenz, ele é um inibidor da transcriptase reversa não nucleosídico, ou seja, ele não é análogo ao nucleosídeo, ele se liga num sítio da enzima diferente na qual os nucleosídeos se ligam. E ele é capaz de inibir essa enzima, então o vírus não consegue fazer a formação de novas partículas de DNA. Então, por que a gente estava estudando efavirenz? Porque, além de ser um medicamento que é utilizado por muitos países e é super importante, a gente verifica que existe uma grande variabilidade na concentração plasmática de efavirenz em pacientes fazendo tratamento com esse medicamento. Então, a gente pode verificar que, por exemplo, aqui nesse quadro, nesse gráfico, onde a gente tem concentração de efavirenz em função do tempo, você pode ver que a maioria dos pacientes estão nessa faixa aqui de concentração, mas a gente tem pacientes que têm concentrações plasmáticas diferentes em função do tempo. Então, tem uma diversidade muito grande, uma variabilidade muito grande na resposta e na farmacocinética desse medicamento. E considerando que qual que é o objetivo da terapia antirretroviral? É você obter uma máxima supressão viral possível, com menor efeito adverso, e para manter menor efeito adverso, a gente mantém numa concentração plasmática segura. Então, a gente tenta sempre ficar nesse intervalo entre 1.000 e mais ou menos 2.000, 3.000 microgramas por litro de efavirenz. E como a gente tem pacientes que não entram nessa faixa de otimizada para poder ter o efeito benéfico sem esses sintomas dos efeitos adversos, então a gente tentou estudar por que isso acontece, para buscar o que controla as concentrações plasmáticas do efavirenz. Bom, a gente sabe que o efavirenz, ele é metabolizado por algumas enzimas hepáticas. A mais importante delas é a CYP2B6. Ela é responsável por mais de 90% da metabolização do efavirenz e conversão de efavirenz para 8-hidroxiefavirenz. Além da CYP2B6, a gente também tem a situação da CYP2A6 e outras enzimas em menor proporção. E a gente pode ver aqui que a CYP2B6 participa tanto dessa conversão de efavirenz para 8-hidroxiefavirenz, como da conversão de 8-hidroxiefavirenz para 8-dihidroxiefavirenz. Então, o nosso foco principal é essa enzima, CYP2B6, porque ela é extremamente relevante para o efavirenz. E essa enzima é uma enzima polimórfica, ou seja, ela apresenta variações genéticas conhecidas, que são importantes.
O que a gente sabe hoje, o que a gente vai focar hoje, é para esse alelo da CYP2B6, que é a CYP2B6 estrela 6. O que esse alelo representa? Ele é a combinação de duas variações genéticas. Essa primeira, G516T, e a A785G. Então, quando o paciente tem essas duas variações genéticas, significa que ele tem esse alelo CYP2B6 estrela 6. Então, toda vez que o paciente... E a gente verificou que essas variações genéticas influenciam grandemente na concentração plasmática de efavirenz. E isso interfere drasticamente na resposta ao medicamento. Pacientes que apresentam essas variações genéticas, eles apresentam menor metabolismo, ou seja, tem uma atividade da enzima diminuída, e, por consequentemente disso, você tem mais chance de ter efeitos adversos, porque você tem uma concentração plasmática mais elevada do que a maioria dos pacientes. E a frequência desse alelo, estrela 6, ela é maior em afrodescendentes, por conta da própria história da formação das populações. Então, a gente consegue encontrar mais frequentemente esse alelo em descendentes de africanos do que em outras populações, apesar de esse alelo estar presente em todas as populações. Então, no caso da combinação porque a gente está falando de alelo, e quando a gente vai falar sobre o genótipo, é a combinação de alelos, em vista que a gente recebe uma cópia do DNA que vem da mãe e do pai. Então, se você, por um acaso, apresenta a combinação estrela 6, ou seja, duas cópias desse alelo, da enzima, que não funciona adequadamente, você é considerado um metabolizador lento. Além desse estrela 3, 6, estrela 6, a gente tem outras combinações que também levam a você se tornar um metabolizador lento, como estrela 4, estrela 6, ou estrela 1, estrela 18. Esse é um outro alelo que é muito importante também para a atividade enzimática da CYP2B6. Então, pacientes que têm essa combinação, eles são metabolizadores lentos, e o que é recomendável é diminuir a dose do medicamento do efavirenz, ou então mudar de medicamento. E a gente tem essas outras combinações também, que, apesar de ter presente aqui no intermediário, você não tem um efeito tão drástico quanto você ter duas cópias dos alelos de metabolização lenta. Mas, o que a gente faz hoje em dia? Eles tratam os pacientes e, caso apresenta muita intensidade de efeitos adversos, eles tentam, se esses efeitos adversos não cessarem, não diminuírem com o passar do tempo da terapia, eles mudam de medicamento, eles não têm feito a genotipagem. Mas fazer a genotipagem poderia evitar esse transtorno do paciente ter esses efeitos adversos, que são importantes. Por que é tão importante a gente falar dos efeitos adversos do efavirenz? Porque são reações que incomodam, atrapalham o dia a dia dos pacientes. Então, a gente tem muitas reações no sistema nervoso central, que são as mais importantes. A gente tem distúrbios gastrointestinais, elevação das enzimas hepáticas, dislipidemia, exantema, e também tem o risco da síndrome de Stevens-Jones. E dentre os efeitos adversos no sistema nervoso central, a gente tem, é muito frequente você ter sonhos anormais, muito vívidos, nervosismo, mudança de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, sonolência, perda de memória, tontura. Então, por conta desses efeitos adversos que ocorre a dificuldade dos pacientes, às vezes, terem adesão à terapia. E também são efeitos adversos bem persistentes. Uma coisa que é bom ressaltar é que o efavirenz quando ele foi descoberto, foi no momento que estava em busca de novas terapias para o tratamento de pessoas vivendo com HIV, porque o que tinha no momento, o HIV desenvolveu resistência, então eles otimizaram o processo todo de colocar o medicamento no mercado. Então, o efavirenz pulou algumas etapas. Então, se fosse hoje para tentar aprovar esse medicamento, ele não seria aprovado, provavelmente, por conta dessa quantidade de efeitos adversos e várias interações medicamentosas. Mas ele foi de suma importância
no momento que ele foi descoberto e até hoje, porque ele é muito eficiente para controlar a replicação viral. Então, o que a gente fez lá nos Estados Unidos para tentar entender melhor o que acontece no organismo quando você utiliza efavirenz? Foi desenvolvido um estudo com pacientes saudáveis, onde a gente administrou efavirenz para esses pacientes, em dois momentos quando eles estavam internados. No primeiro dia, eles ficaram 24 horas internados no hospital, receberam efavirenz, houve coleta de sangue, para poder construir essa curva de concentração pelo tempo. Depois dessa primeira internação, os pacientes fizeram um tratamento por 17 dias com efavirenz em casa, tomando todo dia um comprimido à noite, 600 miligramas de efavirenz, e eles retornaram novamente para o hospital para fazer uma nova internação, onde a gente fez coleta intensificada de amostra de sangue e urina também. Além de receber efavirenz nesses 3 momentos, onde a gente tem uma única dose, tem tratamento em casa, e depois novamente volta para o hospital, 1 hora depois que eles recebem efavirenz na internação, eles receberam também outros medicamentos, que são marcadores, a gente chama de probes, da atividade enzimática de outras enzimas hepáticas, porque a gente usa esses marcadores porque a gente sabe, o metabolismo deles é conhecido, então a gente sabe que se houver alteração na farmacocinética da tobutamine, ou midazolam, ou cafeína, ou omeprazol, representa que houve alteração na atividade das suas respectivas enzimas, que são marcadores. No caso, midazolam CYP3A, cafeína CYP1A2, omeprazol CYP2C19. Então, a gente administrou esse coquetel, além de quantificar a concentração plasmática do efavirenz e dos metabólitos nas amostras de sangue, nós também quantificamos as concentrações plasmáticas desses medicamentos e de seus metabólitos. E a gente comparou o que acontece, qual que é o perfil de metabolismo desses medicamentos todos, com uma única dose de efavirenz e após fazer um tratamento crônico, onde você já atinge a concentração plasmática de steady state, né, de equilíbrio, e repetimos novamente a interação para verificar se houve alguma mudança na farmacocinética, no perfil farmacocinético desses medicamentos. O que eu vou mostrar para vocês primeiro é a farmacocinética do efavirenz, qual que é o perfil concentração pelo tempo. Nesse gráfico, a gente pode verificar que a gente tem a concentração plasmática em função do tempo, do estudo como um todo, e a gente segregou pelo genótipo. Então, a gente tem aqui que a linha verde representa metabolizadores lentos durante todo o estudo, a vermelha é o intermediário, que é estrela 1 e estrela 6, e o azulzinho é o wild type, que é o mais comum, tá aqui o azulzinho. A gente pode observar, somente olhando para esse gráfico, que a concentração plasmática durante todo o estudo é muito mais elevada em indivíduos que são metabolizadores lentos, em comparação com os demais. A gente pode verificar aqui que isso indica que pode ter uma diferença, mas para ter certeza a gente tem que fazer o cálculo da área sobre a curva, que a gente fez também. Então a gente pode ver assim que tem como se fosse uma escadinha. Se você tem 2 cópias do metabolizador lento, do alelo relacionado ao metabolizador lento, você tem uma maior concentração. O intermediário, que tem uma cópia do lento e outra cópia do mais comum, tá no meio, e depois a gente tem o mais comum, que é o azulzinho. Você vê que a concentração é um pouco mais baixa. Bom, continuando. Como que a gente fez a comparação? Por conta da gente ter a concentração plasmática da efavirenz e dos seus metabólitos, a gente foi estudar a área sobre a curva e a razão metabólica desse fármaco. Quando você observa a área sobre a curva do efavirenz e compara depois de uma única dose e múltiplas doses, ou seja, depois do tratamento por 2 semanas, a gente pode verificar que houve uma redução da concentração plasmática do efavirenz, da área sobre a curva do efavirenz, ou seja, diminuiu a exposição ao efavirenz depois de fazer o tratamento crônico. Isso foi consistente para todos, menos para o metabolizador lento, ou seja, isso aqui representa, confirma que o efavirenz
autoinduz seu próprio metabolismo, ou seja, depois de utilizar efavirenz por algum tempo, a enzima CYP2B6 começa a trabalhar mais rapidamente. A enzima CYP2B6, quando é metabolizador lento, que tem esse perfil, então ela não metaboliza efavirenz. Então, por isso que a gente não observou uma mudança significativa entre uma única dose e depois de múltiplas doses. Quando a gente observa a razão metabólica, que é dividir a área sobre a curva dos metabólitos sobre a área sobre a curva do efavirenz, a gente observa resultados semelhantes, é o inverso aqui, porque você vê que tem uma maior formação de metabólito depois de múltiplas doses, que é esperado também, e não tem diferença significativa quando é você metabolizador lento. E se você compara a porcentagem de mudança entre de uma única dose e múltiplas doses, você vê que forma uma escadinha também, onde você tem uma mudança muito maior quando você é wild type do que quando você é metabolizador lento, que a gente vê que até praticamente não teve diferença. Por que eu estou falando isso? A gente viu sobre a efavirenz. E por que a gente utilizou os outros medicamentos? Porque são os probes, os marcadores dessas outras enzimas, para verificar qual que é o efeito da efavirenz sobre essas outras enzimas, para estudar se o efavirenz causa inibição dessas outras enzimas hepáticas ou indução. Porque a gente sabe que quando ocorre uma inibição das enzimas hepáticas, a área sobre a curva aumenta a exposição ao medicamento, e você tem mais risco de ter reações adversas, toxicidade, e quando você tem uma indução de enzimas hepáticas, você acaba diminuindo a exposição ao medicamento, diminui a área sobre a curva, e tem um risco de perda de eficácia. Aqui a gente estudou, a gente vai focar hoje na parte da CYP2A6 e da CYP1A2. Então, quando a gente, para estudar essas duas enzimas, o que a gente fez? A gente quantificou as concentrações plasmáticas de cafeína e dos seus metabólitos. Então, olhando aqui, a gente tem comparação da concentração plasmática de cafeína. A linha azul representa quando você tomou uma única dose de efavirenz, naquele primeiro momento do estudo, e a vermelha depois de 17 dias de tratamento com efavirenz. Então, olhando aqui nesses gráficos, concentração por tempo, a gente pode observar que a área sobre a curva da cafeína é um pouco maior. Você consegue observar que ocorre uma diminuição da eliminação da cafeína. E, como pode se esperar também, daí você tem também um maior acúmulo. Você pode observar que tem mais menor formação do metabólito também do metabólito, desculpa, que é paraxitina. A gente pode ver que é o contrário. Quando você tem múltiplas doses, você pode ver que ocorre uma menor formação do metabólito, ou seja, a enzima CYP1A2 funciona um pouquinho menos do que sem múltiplas doses de efavirenz. E se você for olhar o cálculo da atividade que a gente fez da CYP1A2, porque no gráfico a gente está observando o dado mais cru. Então, quando a gente vai utilizar a medida de atividade da CYP1A2, que a gente utiliza área sobre a curva, a gente comparando qual que é a atividade da CYP1A2 no única dose, que são essas barrinhas cinzas, versus a comparação de múltiplas doses. E aqui a gente segregou, pode ficar um pouco confuso para vocês, pelo genótipo da CYP2B6. Por quê? A gente sabe que esses pacientes aqui, esses voluntários, estrela 6, são metabolizadores lentos da CYP2B6, ou seja, eles dão efavirenz. Ou seja, eles têm maior concentração plasmática de efavirenz circulante do que o pessoal que é wild type, que é estrelão e estrela 1. Então, a gente pode ver que teve influência na atividade da CYP1A2 em relação a uma única dose de efavirenz e múltiplas doses, e também teve diferença se você for olhar as variações genéticas, o efeito dessas variações genéticas da CYP2B6 sobre a atividade da CYP1A2, ou seja, quanto mais efavirenz você tem, mais você altera a atividade da CYP1A2.
seja, o efeito do efavirenz na CYP1A2 é mais intenso porque você tem mais quantidade de efavirenz circulante. E quando a gente olha a atividade da CYP2A6, a gente observa um resultado parecido também. Deixa eu só ver aqui certinho. Tá. Só que um pouquinho ao contrário do que o CYP1A2. Então, a gente sabe que depois de múltiplas doses, você tem um aumento da atividade CYP1A2, CYP2A6, desculpa, em tantos, quando depois de múltiplas doses, isso acontece para todos, os genótipos da CYP2B6, e você vê que tem uma porcentagem de redução menor na CYP, indivíduos que são metabolizadores lentos para efavirenz, a mudança na atividade CYP2A6 é menor do que nos demais genótipos. E eu trouxe para vocês também um outro estudo que a gente fez, utilizando o voriconazol, para verificar o efeito do voriconazol sobre o efavirenz. Nesse estudo, em vez de utilizar 600 miligramas de efavirenz, foi um estudo feito com uma dose menor, 100 miligramas, pacientes saudáveis, e a gente quantificou a concentração plasmática de efavirenz e metabólito, somente o efavirenz que é o controle, quando o paciente só recebeu efavirenz, que são essas bolinhas abertas, e fazendo pré-tratamento com voriconazol, que são as bolinhas fechadas, as pretinhas aqui. Então, olhando o gráfico, concentração pelo tempo, você pode ver que a concentração plasmática de efavirenz é maior em indivíduos que fizeram tratamento com voriconazol do que indivíduos que não utilizaram esse medicamento. Isso observa também o efeito no metabólito, onde você tem uma maior formação de metabólito em indivíduos que a enzima CYP2B6 funciona melhor em indivíduos que não utilizaram voriconazol do que indivíduos que utilizaram voriconazol. Quando a gente a gente pode ver que tem um efeito do voriconazol sobre a atividade da CYP2B6. E uma coisa interessante que foi feita nesse estudo, porque é difícil você fazer essa coleta intensa de amostras de sangue para quantificação plasmática de fármacos. E a gente testou, ver se ocorria correlação, se era possível, em vez de utilizar 48 horas, 72 horas de coleta de sangue, o que aconteceria se a gente só coletasse a amostra no tempo de 3 horas, para verificar a atividade da CYP2B6. Então, a gente compara aqui, qual que é a área sobre a curva a razão metabólica no tempo de 3 horas, ou seja, a gente pegou concentração plasmática de efavirenz e dos metabólitos no tempo de 3 horas, e comparou com a razão metabólica com a área sobre a curva do efavirenz, quando você faz o controle, coleta várias amostras. E a gente observou que quando a gente coleta em 3 horas, essa concentração de 3 horas apresenta correlação positiva com a área sobre a curva do efavirenz, ou seja, você pode utilizar concentração intercambiavelmente de 3 horas em vez de fazer a coleta intensa de amostras. E a gente pode observar a mesmo tipo de correlação quando a gente comparou a razão de efavirenz sobre o metabólito comparado com a área sobre a curva da razão metabólica, quando você divide a efavirenz pelos metabólitos. E também tem essa correlação, isso provando que, em vez de coletar todas essas amostras de sangue para verificar sobre a curva da efavirenz, se você coletar só em 3 horas, é suficiente para você ver o perfil de farmacocinético da enzima do CYP2B6, utilizando o efavirenz como marcador. E aqui a gente está mostrando como que isso é esquemático, como que ocorre esse acúmulo de efavirenz por conta do uso de voriconazol. O voriconazol, ele inibe a CYP2B6, e isso acontece o quê? Como inibe a CYP2B6, ele não tem atividade esperada, então você aumenta a exposição pelo efavirenz, porque essa conversão de efavirenz para 8-hidroxiefavirenz diminui, porque não vai ter essa conversão como antes, ou seja, vai ter informação de menos metabólito, assim como o metabólito 7-hidroxiefavirenz e de hidroxiefavirenz. Então, a CYP2B6 é importante para todas essas conversões. Então,
E o ioriconazol inibe essa enzima, fazendo que ocorra maior exposição. Então, você poderia até pensar que um paciente que faz uso de efavirenz e ioriconazol, ele tem mais chance de ter reações adversas ao efavirenz, justamente por conta dessa inibição da CYP2B6. Então, esses são só alguns exemplos do que o efavirenz faz nas enzimas hepáticas. E ele atua em várias outras enzimas, o que pode levar a vários riscos de interação medicamentosa e reações adversas ao medicamento. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Estou aberta a responder perguntas, fiquem à vontade. Bom, uma palestra maravilhosa, né, como já esperávamos, né, muito boa, excelente apresentação de primeiríssimo. Agradecemos a professora doutora Ingrid, e vamos passar a palavra a quem quiser fazer algumas considerações, lembrando de não se esquecerem de levantar a mãozinha, não é? E não se esquecerem também de abaixar depois, não é? Então, nós vamos passar a palavra primeiro com a mãozinha aqui, a Carla, professora Carla. E vão me levantando a mãozinha para eu anotando. Olá, Carla. Oi, Ingrid, parabéns. Eu já conheço seu trabalho aí de longa data. A Ingrid é uma cientista brilhante, assim, passou esse tempo nos Estados Unidos, trabalhando com... Para quem trabalha com farmacogenética, acho que é um must, né? Um desejo muito grande trabalhar com o Dr. Floca, que foi um cientista importantíssimo, principalmente no início lá, né, dessas interações, da importância da farmacogenética, do tamoxifeno no câncer da mama. Então, parabéns, Ingrid, eu acho que a gente aqui, o esperado é que a gente interaja mesmo, e a gente está num hospital tão importante em Minas Gerais, com tantos clínicos, e com a clínica de infectologia tão importante, né, o HIV e esses doentes que hoje são crônicos, né, a AIDS passou a ser uma doença crônica. Eu queria te fazer só algumas perguntas, que são perguntas mesmo para quem trabalha com farmacogenética, por sinal, é uma coincidência, né, a CYP2B6 e esses dois alelos, né, esses dois polimorfismos tão importantes que em conjunto os dois formam essa identificação de estrela 6, né, que a gente chama carinhosamente de star 6, está envolvida com outras drogas. Eu tenho um aluno que trabalha com ketamina, a ketamina na anestesia, a ketamina também depende da CYP2B6, e também é uma droga, um psicofármaco, né, anestésico também, e também analgésico hoje em dia, proposto como anti-inflamatório, que também tem eventos adversos sérios e graves. A pergunta, Ingrid, porque eu sei que agora você está em Brasília, né, você está até mais perto aí da política pública de saúde, você poderia afirmar, na sua experiência em relação ao efavirenz, que é aí uma droga um pouco diferente daquelas iniciais, dos protocolos clínicos, né, que o Brasil é tão elogiado e referência, você afirmaria, com os dados que você já obteve e com os dados mundiais, de que o efavirenz ele já poderia hoje, com esses dados, principalmente estudos longitudinais de coorte, ser retirado, por exemplo, do protocolo clínico do Ministério da Saúde, que eu vi que você mostrou aí no início, que ele está inserido, você afirmaria que valeria a pena tirar? Não, de forma alguma. Não? Ainda não. Não. Porque ele é muito eficiente para diminuir a carga viral. Então, uma coisa que acontece, você está tendo os efeitos adversos, é uma representação que a concentração plasmática sua está alta, e você consegue realmente eliminar o vírus, manter a carga viral controlada. Tanto é que em pacientes que são co-infectados com tuberculose, eles usam efavirenz. É a escolha deles, porque você consegue mais efetivamente diminuir a carga viral, ao mesmo tempo que você, apesar do efavirenz ter várias interações medicamentosas, e pacientes com tuberculose tomarem outros medicamentos que também têm vários efeitos adversos, mesmo assim, o custo-benefício é válido, em associar os dois e ter uma melhora do perfil do paciente. A carga viral cai e você consegue fazer o tratamento da tuberculose. Então, o que eles fizeram foi assim, vamos deixar o efavirenz, que funciona muito bem, apesar de ter risco de você ter resistência ao medicamento, porque tem alguns cepas do vírus HIV que são resistentes ao efavirenz,
mas mesmo assim é a primeira escolha porque ele funciona, então duvido que vão retirar. Duvido fielmente que não Então, vão retirar. na sua opinião, como farmacogeneticista, qual seria, por exemplo, que eu acho que deve ser a opinião que eu tenho também, que a gente acha que está longe ainda da medicina personalizada, mas esses alelos, eles não são pouco comuns, eles são bem incidentes na população. Sim. Infelizmente, o Brasil ainda não tem um perfil de prevalência desse STAR6, mas a gente viu ali pelos seus gráficos de pizza que tem muita gente que tem. Qual Sim. seria a solução, não, mas o primeiro passo frente a essas pessoas que, por exemplo, podem não só sentir efeitos adversos, mas largarem a medicação? O que é que você acha? Assim, hoje em dia, até que está um pouco avançado por ter protocolo clínico, então você já começa o tratamento com a primeira linha. Isso acontece de praxe. Para você trocar o tratamento, se você não está respondendo, é feita a genotipagem do vírus, para verificar quais medicamentos você vai responder. E, no caso, se você for tomar o abacavir, eles fazem genotipagem do HLA para verificar se você vai ter reação adversa. Então, esse tipo de genotipagem, personalização terapêutica, está engatinhando no SUS. Isso está acontecendo. O que poderia ser feito? Antes de você tomar a medicafavirenz, por exemplo, você poderia fazer a genotipagem da CYP2B6 para verificar se você, por exemplo, em vez de tomar 600, poderia tomar 400 miligramas. Que você teria o benefício da terapia com menos efeitos adversos. Isso poderia ser uma coisa a ser implementada para melhorar, mas eu sei que é possível a longo prazo, porque já começaram a implementar genotipagem, porque eles sempre fazem genotipagens do vírus para verificar o perfil da transcriptase reversa do vírus, para verificar se tem alguma alteração. E alguns fármacos, eles genotipam algumas variações genéticas importantes. Então, não acontece tanto, não tem isso do efavirenz da CYP2B6, mas seria um potencial fármaco para poder utilizar, porque economizaria dinheiro público e seria menos prejudicial, digamos assim, para os pacientes. Então, acho que essas eram as perguntas, Ingrid. Muito obrigada. E mais uma vez, já que você genotipa a CYP2B6 aí em Brasília, e eu também genotipo elas por técnicas diferentes, aí fica, não sei se o doutor Alexandre, infectologista da Santa Casa, está aí, mas a gente tem sempre essa possibilidade de fazer, porque aqui a gente faz meio que usa o que tem. A doutora Raquel trabalha com micologia, pesquisa ainda básica, mas ela presta um serviço, né, aos micologistas do hospital, e quem sabe aí a gente consegue fazer alguma coisa aí para os infectologistas, quando eles detectarem, nossa, você não responde, ou então você está tendo eventos adversos, porque a genotipagem é algo que se faz de maneira ainda longe do SUS, mas que a gente faz na bancada, né, Ingrid? Você sabe, Sim. A gente faz mesmo. Obrigada, a gente vai tentando com o recurso que tem. Enquanto ninguém eleva a mãozinha, eu gostaria de agradecer a professora Carla. Os comentários dela aí enriqueceram muito a apresentação e puxou mais a língua, porque são esses comentários que traz mais conhecimento, mais discussão para nós. Então, eu quero, inclusive, deixar a professora Carla, caso queira fazer mais alguma colocação, sinta-se livre enquanto alguém levanta a mão. Professor Magela, desculpa, não, eu estou olhando aqui pela lateral, pelas pessoas, e tem o Célio e a Raquel, nessa ordem, que querem fazer perguntas. Desculpa, não estão Célio, depois a Raquel. Isso. Aí depois o Marcos Vinícius também, acabou de levantar a mãozinha aqui. Tá certo. E antes de passar a palavra ao Célio, eu que agradeço. Eu estou aproveitando a Aline, que está presente, o aniversário dela, e cumprimentar em nome de nós todos a Aline pelo aniversário hoje. E passo a palavra, então, ao Célio. Obrigado, professor Magela. Obrigado, Ingrid. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. A minha pergunta, ela se ancora numa falta de conhecimento que eu tenho sobre o metabolismo dos outros medicamentos também usados como tratamento no coquetel antirretroviral. O Ministério da Saúde preconiza o uso desse coquetel, inclusive distribui
gratuitamente, que é composto por 3 medicamentos. O efavirenz é um, além da lamivudina e do tenofovir. Minha pergunta é, o metabolismo do tenofovir e da lamivudina passa por vias relacionadas a essa isoforma CYP-B6? E se sim, você acredita que esse polimorfismo 6-estrela, né, poderia ter uma reação cruzada de tornar o metabolismo mais lento desses outros antirretrovirais também, e assim causar uma potencialização da toxicidade para esses outros antivirais? Tá? Muito obrigado. De nada. Eu não estudei muito a fundo ainda, mas, se não me engano, não são metabolizados pela CYP2B6, mas a gente sabe que o efavirenz, ele leva alterações a nível nuclear de promotores de expressão gênica a nível nuclear, que podem alterar outras enzimas hepáticas. Então, eu acredito que não posso falar com certeza que eu não estudei a fundo, eu pretendo começar a olhar para todos os fármacos. O efavirenz, com certeza, interfere um pouco no perfil de metabolização desses outros fármacos, mas mesmo assim não é relevante clinicamente ao ponto de não utilizá-los em combinação. Mesmo com essa combinação de fármacos, funciona o coquetel. Então, tem a alteração, mas essa alteração não deixa de ter benefício da terapêutica. Professora Raquel. Raquel, está presente? Se não, o doutor Marco Vinícius. Oi, não, meu microfone aqui, gente, deu problema. Professora Raquel, com a palavra. Em primeiro lugar, eu queria muito dar os parabéns para a Ingrid. Eu já participei da outra palestra que a Ingrid deu no Journal, né, da Carla, e fiquei de novo curiosa com a questão do azol, né. Eu queria só fazer uma pergunta, Ingrid, já que, assim, nós já estamos, assim, até conhecidas, né? Fazer uma pergunta, e você considera aí a minha pergunta, se ela for muito fora de contexto, mas como que ficaria a questão socioeconômica desses pacientes? Porque a gente fica vendo aqui pelo menos na minha cidade, em Belo Horizonte, esses pacientes são tão pobres, tão desnutridos, tão alcoólatras, tem uma qualidade de vida tão ruim. Será que isso não poderia ser considerado também? Como é que ficaria isso? Você diz assim, qual seria o impacto da terapia antirretroviral na parte social do paciente? Isso, além dos fatores farmacogenéticos, né, desses pacientes. Assim, tem uma coisa que envolve todo paciente que é HIV positivo, que está vivendo com HIV, tem todo um problema de aceitação da doença, tem a parte do preconceito, as pessoas não conseguem assimilar que é uma doença para o resto da vida, então as pessoas têm muita vergonha, então o fato de você estar tomando um antirretroviral é vergonhoso, então as pessoas têm vergonha de pegar o medicamento, então quanto mais tomar e falar, estou tendo efeito adverso. Antigamente, assim, você tinha diarreia, vômito, com muita frequência, os medicamentos antigos. Então, esses atuais, depois que você passa por 2 meses de adaptação, esses efeitos adversos diminuem e não tem tanto impacto, a não ser quando você é metabolizador lento e tem os efeitos adversos que são persistentes mesmo depois de 2 meses. Daí, nesse caso, eles trocam o medicamento, mas é complicado de qualquer jeito. Se você tem efeito adverso, é mais complicado ainda. Tem muitos pacientes que, vou beber, hoje eu não tomo medicamento. Isso pode aumentar o risco de ter falha terapêutica por conta da resistência. É bem complicado. E a gente está vendo, assim, que o ideal seria se tivesse um acompanhamento farmacêutico mais de perto para todos esses pacientes. A minha aluna de C, ela estava acompanhando os dados que tem acompanhamento farmacêutico aqui na farmácia escola, farmacêutico clínico mesmo, parte de farmácia clínica. Então, assim que o paciente começa a tomar o medicamento antirretroviral, eles têm consultas farmacêuticas todos os meses que eles vão retirar o medicamento. Então, você vê que você consegue uma melhor adesão ao tratamento desses pacientes que são
acompanhados pelo farmacêutico, fora acompanhamento psicológico e tudo mais que tem no sistema público de saúde, do que quando você não tem. Então, talvez estão estudando, ver se vão prorrogar esse acompanhamento. Então, acho que é importante ter um profissional de saúde, ou vários, que acompanhem esses pacientes de perto para conseguir orientar, desmitificar os preconceitos, para melhorar a qualidade de vida, que realmente é difícil demais. Mas facilita o fato de estar no SUS e é gratuito. Imagina se não tivesse isso. Nossa, E o nosso SUS é muito eficiente, ele também faz um acompanhamento muito atencioso com o paciente. O que não colabora é o paciente. O paciente é difícil, mas mesmo assim, você tem que tentar ajudar da melhor forma possível. Tá ok. Obrigada, Ingrid, mais uma vez. Doutor Marcos Vinícius. Bom, doutora Metza, eu fiquei curioso com essa droga, realmente. Ela, na sátira, realmente faz do diabo a quatro, né? Ela vai da euforia à tristeza. Essa euforia e tristeza, sabe se é dependente da dose ou qualquer dose da euforia e da tristeza também? E se tem alguma explicação? Assim, quando você tem uma concentração um pouco mais elevada do efavirenz, você pode ter qualquer um desses efeitos adversos. Tem pacientes que apresentam mais de um, tem pacientes que só apresentam reação adversa alérgica, coceira, tem pacientes que só tem insônia, só tem sonhos vívidos, e tem aqueles pacientes que provavelmente são os metabolizadores lentos, que tem toda a constelação de efeitos adversos. E justamente você pode ter qualquer um deles, e a gente não tem certeza ainda qual que é o mecanismo por trás desses efeitos adversos. Eu sei que a efavirenz tem afinidade para alguns receptores de serotonina, acho que dopamina também do sistema nervoso central. Então, acho que dependendo do histórico do paciente, se ele já tem uma doença, algum comprometimento de neurotransmissor, alguma tendência à depressão, ansiedade ou pânico, o efavirenz exacerba isso. Então, varia do seu histórico, varia da concentração. Eu fiquei também aqui curioso o seguinte, então, inibe enzima hepático, inibe citocromo P450, não é isso? E tem alguma coisa, por exemplo, que ela atua inibindo oxidação de carboidrato, de lípide, etc. Essa parte eu não estou a par, mas é mais relevante, nesse caso, que tem bastante impacto na terapêutica, é a metabolização mesmo. Bom. Mas tem outros efeitos também. Está muito bom o seu trabalho, realmente. O efavirenz é fabricado... qual a firma aqui? Agora eu não sei. Não sei te falar. Eu sou farmacêutica, mas eu não sei o nome das indústrias, eu sei o nome genérico dos fármacos. Muito obrigado, então. De nada. Doutor Zé Augusto. Seu microfone. Tá fechado. Não, Bom, eu queria, inicialmente, agradecer novamente à doutora Ingrid pelo excelente seminário que apresentou, né? Nós fomos beneficiados, aprendemos muito com a sua apresentação e eu te parabenizo por isso. E aproveito também a chance, Geraldo, para não tomar tempo, para agradecer aos colegas de Moçambique, na pessoa do Dr. Rito Pereira, que é diretor da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Mambese, em Moçambique. Eu espero que nós possamos participar junto desse seminário daqui para frente. Doutora Ingrid, as minhas perguntas são simples. Por exemplo, antes de prescrever esse medicamento que tem tanto efeito tóxico que não tem jeito de fugir dele, já existe, pelo menos a tentativa, eu sei que normal não deve ser, porque é caro, algum estudo farmacogenético antes da prescrição? E a outra pergunta é como estão as transaminases desses pacientes? Assim, hoje não tem... hoje não tem esse estudo, não tem genotipagem antes de usar o efavirenz.
apesar de ter esses efeitos adversos, não é todo mundo que apresenta esses efeitos adversos. Eu acredito que em torno de 20% a 30% no máximo da população tem algum efeito adverso, e os efeitos adversos graves mesmo, que você teria que interromper, seriam de 1%, 2%, mais ou menos, da população tem esses efeitos adversos graves. Mas, apesar de ter esse incômodo de tudo mais, não fazem genotipagem. A única coisa que acontece, assim, como a gente sabe que tem esses efeitos adversos, quando o paciente toma medicamento é à noite, sem alimento, em jejum, porque quando você come alimentos gordurosos, por exemplo, você aumenta a absorção da efavirenz, aumenta a biodisponibilidade. Então, os pacientes sempre tomam efavirenz à noite, antes de dormir, com pelo menos 2 horas depois de ter se alimentado ou antes. Porque daí, quando vai dar o pico da concentração plasmática, quando o Tmax ocorre, o Cmax ocorre, o paciente vai estar dormindo, e até ele acordar no outro dia, depois de 7 horas, a concentração plasmática já desceu, então ele vai ter menos efeitos adversos. Então, esse é o cuidado que eles têm, pelo menos na posologia, você toma à noite, para evitar isso. E no estudo que a gente fez lá nos Estados Unidos, os pacientes estavam tomando de manhã, então dava para acompanhar direitinho. Depois de 2, 3 horas que ele tomava o medicamento, eles já começaram a ficar meio com tontura, enjoo. Dá para perceber claramente o efeito adverso. Ok, obrigado. Passa a palavra aí ao Xavier Mariano. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Primeiro queria parabenizar a professora Ingrid pela excelente apresentação, mas também queria aproveitar a ocasião, né, para poder agradecer ao programa, na pessoa do professor José Augusto. Né? Por vezes tenho alguns compatriotas meus aqui a participar, desde o diretor da faculdade, colegas lá de Moçambique. Então achei bem interessante ter cá compatriotas já a participarem desse seminário. Então, era mais só para deixar essas palavras de agradecimento, tanto como vou sair agora, vou ter uma aula agora com a professora Carla, não teria mais tempo para poder fazer isto aí. É mesmo só para agradecer, tá? Muito obrigado. Obrigada a você. Ok, obrigado pela chamada, Xavier. Carla, quer falar? Magela, eu aproveito que, como o Xavier falou, a gente dá um mergulho aqui na aula do diurno a 1 hora. Eu quero deixar um grande beijo a todos e, principalmente, dar as boas-vindas ao pessoal de Moçambique e dizer para eles que eu sei que o Xavier já me conhece um pouco, eu estou, assim, muito ansiosa para ver a carinha de cada um aqui, para, com o tempo, vocês poderem apresentar e a gente fazer essa interação aí de Atlântica. E Ingrid, um grande beijo, obrigada, viu? Obrigada a vocês. Tá? Quando você fala, nossa, adoro. Obrigada, viu, Magela? Eu que agradeço, Carla. As suas colocações aí enriqueceram muito o seminário nosso. Eu passo a palavra à doutora Ingrid para considerações que ela queira fazer antes de a gente encerrar. Ô, Magela, o Chagas parece que queria... Pois não, Zé Augusto. O Chagas parece que queria fazer uma pergunta. Não. É apenas agradecer mesmo, mas você já agradeceu tão bem que é como se eu estivesse agradecendo. Tá certo. Okay. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês novamente. Quem sabe a hora que essa pandemia der um descanso, eu visito vocês pessoalmente, como eu fiz há muito tempo atrás, quando a Valéria Sandrinha ainda estava por aí, então algumas carinhas eu já conheço, de ter visitado pessoalmente a Santa Casa. Quem sabe no futuro bem próximo a gente pode fazer mais interação pessoal. Ok. Em nome do seminário, nós agradecemos à doutora Ingrid, mais uma vez enfatizamos o parabéns para a Aline pelo aniversário, e um bom almoço para todos. Cuidem. É o que eu estou esperando. Ok. Até mais. Tchau. Tchau. Boa tarde. Tchau. Boa tarde, tchau. Tchau, boa tarde.